Quando a gente pensa em formar uma pessoa integralmente, no sentido de que ela não é só mente, ela não é só teoria, ela não é só responder uma pergunta de uma prova, ela não é só preencher um gabarito no Enem, a gente lembra que as pessoas elas comem, que as pessoas se relacionam nas ruas, se relacionam em casa e que elas votam e todas essas relações elas são parte essencial da vida das pessoas, né? Na prática, se existem provas na vida, elas são muito mais essas provas cotidianas, dessas relações todas que a gente tem no dia a dia, do que uma prova que a gente vai preencher um gabarito. Então, se a gente precisa ser preparado para alguma coisa, a gente pode sim ser preparado para essas relações, né? Para ter uma profundidade maior nessas relações, para poder aprender a aprender com tudo que a gente vive, né? Para que quando vem um desafio a gente saiba que a gente pode escolher e que a gente pode escolher 1000 ferramentas para responder esse desafio, que não tem uma resposta certa, que são muitas respostas possíveis. Então, uma educação diferente, nesse olhar que a gente traz no livro Volta ao Mundo em 3 Escolas, é uma educação que valoriza o aluno. E aí a gente encontra escolas que têm aprendizagem por projetos, então o aluno ele pode decidir um tema e a partir daí ele começa a estudar vários outros temas a partir do tema inicial dele. A gente encontrou escolas que fazem assembleias, a gente encontrou escolas que fazem reuniões com tutores e os jovens, a gente encontrou escolas públicas que estão fazendo isso, escolas particulares que estão fazendo isso. E essa educação diferente é uma educação que valoriza também o professor, que coloca ele num outro lugar, nesse lugar de facilitador, de mediador, de aprendiz também, para que o professor ele possa ter vários momentos nos quais ele está com o aluno construindo o conhecimento. E aí tem vários exemplos. Tem uma escola em São Paulo chamada Amorim Lima, uma escola pública com cerca de 800 alunos e que nos últimos 10 anos fez uma mudança muito grande internamente. Eles quebraram paredes, eles mudaram a dinâmica do dia a dia da sala de aula, que não é mais uma sala, é um salão, e os alunos ficam espalhados pelo salão em grupos. Eles estudam a partir de itinerários, de roteiros de pesquisa, eles escolhem por onde começam, eles têm encontros com tutores semanais e, de alguma maneira, a aprendizagem que acontece lá está muito baseada na autonomia, está muito baseada nessa possibilidade de escolha do aluno. E aí a gente visitou também, para dar um outro exemplo, uma rede de escolas na Argentina e essas escolas elas são muito baseadas na questão da arte, então é muito importante para eles esse movimento do artista, de entrega. E nessas escolas também os alunos ficam em grandes salões, em rodas, existe muito essa retomada da configuração do círculo para que as pessoas possam se olhar no olho, para que elas possam estar mais próximas. São escolas que têm uma relação muito forte com a comunidade, então os pais eles vão para reuniões mensais, que não são burocráticas, são reuniões que eles fazem na cozinha da escola. E os pais fazem pizza e bolo e pão com os professores. E é nessa reunião, é nesse encontro que os professores contam como está o desenvolvimento dos jovens, das crianças. Então, a Virada da Educação ela foi esse evento que aconteceu no dia 17 de maio do primeiro semestre de 2014. E ela aconteceu com mais de 100 atividades feitas por alunos e por educadores e por pessoas da região do centro de São Paulo, em torno das escolas que participaram. E ela foi um grande evento de conexão mesmo, para que o Movimento Entusiasmo, que hoje em dia tem como núcleo principal eu e outros 4 amigos, para que o movimento se aproximasse dessa região, entendesse melhor os sonhos, as possibilidades, os potenciais, e ao mesmo tempo para que essas pessoas se conectassem mais, para que a escola se conectasse mais com a praça e a praça se conectasse mais com o teatro com a escola de teatro. Enfim, a gente conseguisse fazer com que mais pessoas percebessem o que já existe lá, de verdade, o que está lá e que pode ser tocado, que pode ser aproximado. E aí esse evento ele surgiu exatamente como um clímax mesmo, um primeiro clímax de conexões, para que a gente pudesse perceber o que pode ser construído junto. Porque o grande horizonte assim é como que a gente consegue conectar mais esse território para que as pessoas percebam que sim é possível aprender em todo lugar e que sim é possível que todos sejam educadores nesse território. E agora no segundo semestre a gente continua com essa relação com as escolas, tanto tentando entender a partir das demandas que as escolas colocaram para a gente, o que a gente consegue responder e tentando também entender a partir desse desafio que é o território educador, a comunidade de aprendizagem, o que a gente consegue fazer para ir mais fundo e mais diretamente.
E a gente já pensou em algumas questões, algumas experiências que a gente pode fazer ao longo desse segundo semestre. Tem um fato que chama muita atenção nesse contexto todo, que é um teatro de uma das escolas. E esse teatro, hoje em dia, ele é ocupado por moradores sem teto. Hoje em dia, na verdade, ao longo dos últimos 5 meses, essas pessoas não têm água lá, essas pessoas passam por uma série de situações de precariedade mesmo. Isso no centro de São Paulo, numa escola, dentro de uma escola, num teatro de uma escola, o que é muito impressionante. E ao mesmo tempo tem todo um contexto ao redor que é muito delicado assim, em relação a presença dessas pessoas lá. E a gente sabe ao mesmo tempo em que esse teatro ele pode ter um potencial muito grande, né, de conexão entre as pessoas. E ele traz o elemento da arte, que também é outro ponto que pode fazer com que as pessoas se aproximem dessa mudança e se aproximem dessa atuação mais participativa, de um jeito que elas nem percebam, né? Porque se você convida as pessoas para participarem de uma peça de teatro, se você convida as pessoas para construírem uma peça de teatro, e elas estão lá, dentro do território de uma escola, né? Elas podem nem perceber, mas elas estão sim fazendo uma transformação no território. E aí a gente sabe que tentar provocar conexões para que esse teatro volte a ser algo vivo e usado pelas pessoas é algo que provavelmente vai estar muito na nossa trajetória agora, nos próximos meses. E aí a gente quer, a partir dessa experiência do teatro, a partir de outras experiências que a gente está planejando, fazer um livro e um filme ao longo dos próximos meses para poder contar essas histórias, porque a gente sabe muito bem que não existe uma história sem registro. Isso é até uma frase da Fátima Freire, não existe uma história assim que se conte essa história de algum jeito, né? E a gente sabe que contar essas histórias é muito importante, porque a gente vive num mundo em que são muitas narrativas, né, disputando as mentes e muitas narrativas em jogo. E como que a gente consegue trazer outras narrativas que compõem esse imaginário de um outro jeito, né? Para que as pessoas percebam que a narrativa que está sendo contada há tantos anos ela não é única, né? Existem outras possíveis. Sim. Logo depois da virada da educação, a gente começou a criar um material que, na verdade, é uma espécie de livreto que vai estar disponível na internet em breve. E esse livreto ele vai contar o processo de criação da virada da educação. Desde os primeiros momentos de ir nas escolas, de conversar com os educadores, de conversar com os alunos, de criar as oficinas, de conversar com a comunidade local, de falar com os cabeleireiros, de falar com os porteiros, de falar com os bares, de falar com as pessoas na praça, de falar com os moradores de rua, de falar com as pessoas das ocupações. E a gente está contando essas histórias para que qualquer pessoa que queira organizar uma virada da educação, que é um evento de um dia inteiro, de um fim de semana inteiro, seja lá o tempo que a pessoa quiser fazer, que tenha atividades feitas por educadores, por alunos, por pessoas da comunidade local, atividades feitas em escolas que vão estar de portas abertas, em outros espaços que vão estar conectados com essas escolas. Qualquer pessoa vai poder organizar, usar o nome, o logo da Virada Educação, sem que necessariamente necessite de um intermediário, de pedir uma autorização, de pedir uma chancela nossa. Então, o que a gente está criando agora é um material para facilitar mesmo essa disseminação e para que qualquer pessoa possa organizar esse evento. E a gente até está criando isso não por uma questão só nossa, foi uma questão que demandaram da gente, para que qualquer pessoa possa organizar esse evento com liberdade. Se as pessoas quiserem entrar em contato para saber mais detalhes, elas podem, claro. Mas o ponto maior se as pessoas quiserem, elas já podem fazer. Tem gente que, enfim, entrou em contato falando, como que eu faço? Vocês não podem vir aqui para minha cidade para organizar? Eu falei, olha, você já pode fazer. A gente já te manda o material, você pode pedir mais ajuda, você pode perguntar, mas o ponto olha, já dá para fazer. A gente pode conversar, mas já dá para fazer. Então a ação é essa, divulgar as informações para que as pessoas possam usar elas na prática. Acesse ou ache o curso, procure o melhor rumo para a sua carreira e encontre conteúdo inteligente sobre educação.